Olá pessoal, tudo bem? Então, depois de fazer algumas explicações teóricas da análise combinatória e alguns exemplos, claro, alguns alunos pediram para fazer mais exercícios, tá? Experimentar mais, praticar mais. Então eu selecionei algumas questões de vestibulares, de Enem e tudo mais, até mesmo alguns processos seletivos militares aqui, como é o caso da ESA, tá? E aí tem algumas questões de análise combinatória para a gente praticar. A primeira é esta. Uma corrida disputada por 8 atletas. O número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares é... Bom, vamos lá. Até dá para resolver usando o princípio fundamental da contagem, tá? Mas, para a gente exercitar um pouco dos outros 3 princípios, permutação, arranjo e combinação, eu vou usar esses conceitos, ok? E aí funciona assim, ó. Bom, se eu tenho 8 atletas, eu vou reorganizar ou organizar todos os 8? Não. Ah, beleza. Então, a ideia da permutação, arranjo e combinação, tá? A permutação está descartada. Então, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. Tá, beleza. Então, já sei que eu vou selecionar só alguns, que são 4. É um desses dois. Agora, esses 4 que eu estou selecionando, faz diferença a ordem que eu escolher eles ou não? Se fizer, arranjo. Se não fizer, combinação. Bom, considerando aqui que a gente está falando de uma corrida, quem for o primeiro colocado faz toda a diferença. Se fosse só um grupo de vencedores, os 4 vencedores, não faria diferença. Mas, nesse caso é uma corrida, sim, eu quero saber quem é o primeiro, quem é o segundo, o terceiro e o quarto colocado. Logo, a ordem importa, então eu descarto a combinação e vou fazer o arranjo. Para quem não lembra, a ideia do arranjo é isso aqui, ó. Um arranjo de n termos tomados P a P se calcula por n fatorial sobre n menos P fatorial. O que isso aqui significa? Aplicado nessa questão, então, eu estou fazendo um arranjo de 8 atletas, dos quais eu seleciono 4. E a questão vai ficar 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial, ok? Agora, a ideia é desenvolver aquilo ali, aquela fração. É claro que a gente pode calcular quanto é que dá o 8 fatorial, vai dar um número gigantesco, uns 40 mil, alguma coisa do tipo, tá? Mas a gente não precisa disso. Porque olha só, qual que é a ideia aqui? O 8 fatorial vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, 3, 2, 1, mas eu vou parar aqui no 4. Por quê? Aqui embaixo eu tenho 8 menos 4, que é a mesma coisa que 4, fatorial. Ou seja, esses dois aqui vão se eliminar, tá? Eles se anulam. Quando eu simplificar, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Eu fiquei só com esses termos aqui em cima. Calculando isso aqui, tá? 8 vezes 7, 56. 6 vezes 5, 30. E agora é 30 vezes isso aqui, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para você, comentar com vocês é, como tem um zero aqui do 30 vezes alguma coisa, eu sei que vai terminar com 0. Então, não vai terminar com 2, nem com 6, nem com 6. Tem que ser algum desses dois resultados, tá? Bom, de um jeito mais prático, eu acho legal só fazer o 3 vezes 56. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, 168, ah sim, mas tem o zero. Então, é 1680, por isso letra D de dado, ok? Olha só, essa aqui é de uma prova que é o Programa de Avaliação Seriada, o PAS, lá da UNB, tá? E diz assim, ó, em um desmatamento clandestino, foram apreendidos 20 toras de madeira, todas com 2 metros de comprimento e formato aproximadamente cilíndrico, listadas a seguir. Então, a gente tem toras com 60 centímetros de diâmetro, com 80 e assim por diante. Considerando essas informações e assumindo 3,14 como valor de π, julgue o item subsequente. Considerando-se que 4 toras de madeira com 60 centímetros de diâmetro devem ser escolhidas, 4 toras de 60 centímetros de diâmetro devem ser escolhidas para serem transportados por um caminhão. É correto afirmar que existem, nesse caso, mais de 300 possibilidades de escolher essas 4 toras. Bom, ele está falando só dessas aqui, ó. Dessas 10 toras com 60 centímetros, eu tenho que selecionar 4 para fazer parte aí, para carregar nesse caminhão. De quantas formas diferentes isso pode ser feito? A partir desse momento, isso aqui já está descartado, não tem mais nada a ver com a minha questão. Eu estou focando só nisso porque ele falou. De quantas formas eu posso escolher 4 dessas, tá? Bom, são 10, eu tenho que selecionar 4, vem a mesma preocupação de antes. Entre permutação, arranjo e combinação, vou selecionar todos? Não é permutação. A ordem importa? Gente, se eu selecionar essa e essa, ou essa e essa, são as mesmas 4.
a ordem que eu fui selecionando não interferiu. Então, a ordem não interfere, então é uma combinação, tá? Então, aqui a gente tem uma combinação de 10 toras, das quais eu vou selecionar 4, que foi o que ele pediu, tá? Deixa eu usar aqui um espaço um pouco maior. Para quem não lembra, a relaçãozinha da combinação é n fatorial sobre n menos p fatorial. E eu sei que parece com a do arranjo, aí eu sempre gosto de destacar, só que na combinação a gente divide uma vez a mais, tá? Que é isso daqui. Considera que a combinação de 10 tomados 4 a 4, então vai ficar 10 fatorial sobre 10 menos 4. Eu sei que tem gente que gosta de escrever esse 10 menos 4. Eu prefiro já colocar a resposta direto. 6 fatorial vezes o p. O p é justo o outro, 4 fatorial. Ah, professor, eu prefiro, acho melhor quando eu escrevo e depois eu faço um menos o outro. Pode ser, não tem problema nenhum, tá? Eu só acho que ganha um pouquinho de tempo aqui, a gente não se preocupa tanto com isso. Bom, esse 10 fatorial, ele vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que eu parei no 6 fatorial? Porque eu já estou vendo um outro igual aqui embaixo, ó. 6 fatorial. Então eu sei que eu vou cortar. Aí o 4 fatorial, porque depois ia aparecer um 4 ali. Ok, eu podia ter cortado só o 4 fatorial depois, mas aqui eu ia ter o 6 e o 5, e aqui eu ia ter que fazer todo o 6 fatorial igual, então não ia influenciar muito, é melhor cortar com o maior possível, tá? Já o 4 fatorial, eu vou expandir ele, vou desenvolver ele aqui assim, para ver o que eu vou poder cortar com o de cima, tá? Então, para começar, o 6 fatorial que eu já disse que eu ia poder cortar. Agora, eu posso simplificar, por exemplo, o 4 com 8. Aqui em cima vai ficar 2 e aqui vai ficar 1, tá? Lembrando que até aqui nesse 6 fatorial, o que eu estou fazendo é simplificar. A gente fala em cortar e tem gente que fica pensando que a gente some com as coisas. E elas não desaparecem, tá? A gente está simplificando. Bom, dá para cortar mais alguma coisa, simplificar mais alguma coisa? Dá, professor, olha aqui, ó. Esse 2. Ah, mas aquele 2 é novo. Não dá nada, posso simplificar o 2 com o 2 aqui. Vai ficar 1 e 1. Minha sugestão, tá? Às vezes, a gente começa a escrever e riscar tanta coisa que pode ficar meio bagunçado, ok? Então, se alguém quiser, eu acho que às vezes é legal passar limpo, ok? Já com esses novos resultados. 10, 9, 1, 7, 1. Tá aqui. 1, 1, 3, 1, 1. 1, 1, 3, 1, 1. Ah, professor, mas esse monte de 1 não faz diferença. Se eu não escrever, tá errado? Claro que não, tá? Podia não ter escrito nada desses 1s aqui, todos, ok? Tá certo igual. E aqui eu ainda posso simplificar o 9 com o 3. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então, na prática ficou 10 vezes 3 vezes 7. Começando com 3 vezes 7, que dá 21. 21 vezes 10, 210. Professor, e aquele vezes 1? Podia até ter apagado, né? Não faz diferença. E esse 1 aqui embaixo? Também não faz diferença. Quando ele está embaixo, não faz a menor diferença, tá? Então, 210. A gente volta para a questão e ele diz assim, ó. Considerando essas 4 toras, blá, 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 é correto afirmar que, nesse caso, existem mais de 300 possibilidades de escolha dessas 4 toras. Não, existem 210, que isso é menos, tá? Logo, essa afirmação está errada, ok? Próxima questão. Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por um número formado por 2 algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento e a unidade um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar, quanto à incidência de sol nos quartos desse apartamento. Constam-se as seguintes características em função de seus números de identificação. Naqueles que finalizam com 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol durante a manhã. Aqueles que finalizam com 3, 4, 5, 6, apenas um dos quartos recebe sol pela manhã. E aqueles que terminam com 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Esse apenas é importante aqui, tá? Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. Ou seja, o que ele está falando aqui é, estamos nos referindo a estes apartamentos aqui. É isso que ele falou, tá? E aí vem a questão. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para comprar nas condições desejadas? Bom, primeiro,
esses caras estão descartados. Esquece isso. Então quer dizer que em cada andar tem só 6 apartamentos que satisfazem o critério da pessoa, tá? Tem 6 apartamentos. Ela vai comprar 2. A ordem que ela comprar não faz diferença. Concordam comigo ou não? Porque se eu comprar o apartamento 1 e o 6, ou se eu comprar o 6 e 1, é a mesma coisa. Então, a ordem que eu compro não vai fazer diferença. E dos 6, eu não estou escolhendo 6 para colocar em ordem, e sim eu estou selecionando só alguns. Então, o que eu estou falando aqui é de uma combinação de 6 coisas, das quais eu escolho 2. É isto, tá? Como é que fica isso aqui? Bom, isso aqui eu acabei de fazer, é o 6 fatorial sobre 1 menos o outro, então 6 menos 2, e o 2 fatorial. Isso aqui são todas as formas que a pessoa pode escolher o apartamento em um dos andares. Só que ela quer no mesmo andar, ok, mas ela quer no mesmo andar, sim, mas tem 9 andares para ela escolher. Ou seja, eu vou pegar esse resultado aqui e tenho que multiplicar por 9, porque é isso aqui em cada andar. Mas está tudo bem, porque nas alternativas tem todos os 9 vezes alguma coisa. A questão só é, o que está aqui do lado, é aquilo ali ou não? Vejam que eu falei que eu gosto de escrever assim, né? Mas nas alternativas da prova, eles deixaram igualzinho a fórmula. 6 menos 2, fatorial, vezes 2, fatorial. Eu gosto de pular essa etapa. Mas está aqui, ó. Onde é que está o 6 fatorial? Não pode ser esse. E embaixo tem que ter um 6 menos 2 fatorial. Ah, os dois tem. Mas aquele 2 fatorial no finalzinho é só aqui. Por isso a letra B. Ok? Questão 4. Olha só. 10 vagas de estacionamento serão ocupadas por 6 carros, sendo 3 pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Considerando que uma maneira disso ocorrer se distingue de outra tão somente pela cor dos carros, o total de possibilidades de os 6 carros ocuparem as 10 vagas é igual a tanto. Tá, vamos lá. Primeiro, tá, uma observação aqui. O fato de ter 6 carros não faz eu diferenciar um comportamento de outro, a não ser pela cor. Então, assim, mesmo que sejam desses 3 carros pretos, um seja um Fusca, o outro seja uma Brasília, o outro seja uma Kombi, ele está considerando assim, ó, não importa, os 3 são pretos, e é isso que faz a diferença, tá? Então, eles são considerados como sendo o mesmo carro. Essa é a primeira informação. Eles não vão ocupar as 10 vagas, né? Mas como é que esses 6 carros conseguem se colocar nas vagas, tá? Não é como se eles de fato fossem ocupar todas. Detalhezinho aqui só no enunciado. E, segunda coisa. Normalmente nesses problemas eu tenho falado assim, ó. Ah, a gente tinha 8 atletas e eu selecionei 4. Beleza, então do total eu peguei só uma parte, tá? E assim vai indo. Só que dessa vez eu tenho 2 coisas para me preocupar aqui. Como assim? Vamos falar em vagas, só em vagas. Bom, das vagas de estacionamento, são 10, mas eu só vou colocar 6 carros. Então, por enquanto, eu só tenho que escolher 6 vagas para botar os carros. Esquece a cor dos carros e tudo mais, isso aí vai ser o segundo passo. Então, olha só, se eu tenho 10 vagas, eu vou selecionar 6, não é permutação. Ponto final. Dito isso, agora é arranjo ou combinação. Como eu escolho essas vagas? Faz diferença ou não? Não, eu só quero saber em qual 6 vagas que eu vou poder colocar carros. Então, isso vai se tornar uma combinação dos 10, dos quais eu escolho 6. Ok? É isso aqui que eu vou ter que calcular. Tá, aí depois que eu calcular isso, vamos supor que isso tem 1000 formas de fazer. Depois que eu calcular quais são as 6 vagas, de quantas formas eu posso botar esses carros nessas 6 vagas? Ah, beleza, eu tenho 6 carros, né? Uhum. E eu selecionei 6 vagas. Tá, então eu vou usar todo mundo de uma vez só. Eu vou usar os 6 carros nas 6 vagas. Por isso, o próximo passo para escolher como é que eles vão estacionar é simplesmente uma permutação dos 6 carros. Só isso, ok? Permutar os 6 carros. Só que com um detalhe. Lembra que eu falei do Fusca, a Brasília e a Kombi? Pois é. A ideia aqui é que esses 3 carros pretos, se eu só colocar eles assim ou assim, vai ser a mesma coisa, porque só diferem pela cor. Então, é como se esses 3 estivessem se repetindo. E os 2 vermelhos? Também. Então, isso aqui é uma permutação chamada permutação com repetição, tá? É como se fosse o anagrama dos carros, das palavras, só que pensem que a palavra é essa aqui, ó. P, 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 V, V,
B. Essa palavra, se eu fosse calcular os anagramas disso aqui, isso aqui é uma permutação das 6 palavras, 6 letras, sendo que essa aqui repete 3 vezes e essa repete 2. Isso é a mesma coisa que os carros? Sim, 3 carros pretos, 2 vermelhos e 1 branco, tá? Então, é uma permutação com repetição, ok? Bom, dito isso, vamos calcular agora e botar isso aqui em prática. Aliás, detalhe, esse resultado eu multiplico pelo outro, tá? Princípio fundamental da contagem. Todas as formas de fazer isso, vezes todas as formas de fazer aquilo, ok? Isso aqui se calcula como? É 10 fatorial, só porque na outra questão ele pediu para fazer o passo a passo, eu vou colocar aqui também, 10 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial vezes, isso aqui vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Então, eu só estou jogando na fórmula, bem direto, bem prático aqui mesmo. Vou passar limpo no próximo slide. Eu vou ter esse 10 fatorial, que eu vou reescrever ele como sendo 10, 9, 8, 7, 6 fatorial, tá? Eu fui até o 6 porque aqui eu tenho um 6 também. E 10 menos 6, que vai dar 4 fatorial, vezes 6 fatorial, vezes, agora essa outra fração aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, tá? Vamos deixar o 2 fatorial por enquanto. O que eu posso cortar? Beleza, eu expandi justamente para cortar esse 6, eu expandi até lá para poder cortar o 3. Ok, ajudou alguma coisa. O que mais eu tenho? Esse 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8 e 7, eles estão sendo divididos por 4 fatorial, que isso é 4, 3, 2 e 1, tá? E estão sendo multiplicados por 6, 5, 4, sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Professor, eu não podia ter escrito já expandido em cima e tal, e simplificado? É claro que podia, tá? Eu estou fazendo só um pouco mais detalhado, para que ninguém se perca, quem está acompanhando aí. Só por isso. Simplificando o 2 e o 4 aqui, eu tenho 2 aqui e 1 ali. Aqui, vocês concordam que 4 vezes 2 dá 8? Beleza. Então, esse 8 eu vou simplificar com 8 ali de cima, de uma vez só, tá? E por fim, aliás, então aqui ficou 1 e aqui ficou 1, tá? E por fim, o 9 e o 3 eu vou simplificar por 3. Então, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. Na prática, o que sobrou? Em cima sobrou o 10, o 3 e o 7. Embaixo sobrou um monte de 1. E 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, então não faz diferença. Vezes, aqui em cima sobrou o 6 vezes o 5 vezes o 2. E embaixo sobrou um monte de 1, que também não faz diferença. Então, tudo isso aqui está sendo multiplicado, tá? 3 vezes 7 é 21. 21 vezes 10, 210. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 6, 60. Professor, eu podia ter multiplicado o 7 vezes o 6 primeiro? Claro que pode, gente. Apesar de eu estar fazendo separado, porque eram 2 pedaços da minha conta, eu tenho um vezes aqui. Eu estou multiplicando todos eles, ok? Se tivesse feito 10 vezes 3, vezes 5, vezes 2, vezes 7, vezes 6, a ordem dessa multiplicação não interfere muito, tá? Bom, por fim, 60 vezes 210, e agora é multiplicar isso aqui, ó. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 2 é 12. E aí vamos acrescentar esses 2 zeros que estavam faltando aqui, e eu tenho o meu 12.600. 12.600, também conhecido como letra A. Ok? Questão 5. Uma montadora de automóveis divulgou que ofereceu a seus clientes mais de 1.000 configurações diferentes de carro, variando o modelo, a motorização, os opcionais e a cor do veículo. Ok? Então, tem várias coisas que interferem em criar opções ou diferentes carros. Atualmente, ela oferece 7 modelos de carro. Aliás, deixa eu até destacar isso aqui. A gente tem o modelo, a gente tem motorização, a gente tem os opcionais e a cor do carro. São essas... Opa, parece uma letra E. E a cor do carro. São esses os 4 fatores que a gente tem, tá? Então, agora vamos calcular isso aqui. Atualmente, ele oferece 7 modelos, ok. 2 tipos de motor, ótimo. Já em relação aos opcionais, existem 3 escolhas possíveis. Central multimídia, roda de liga leve e bancos de couro. Então, o meu primeiro pensamento é, tem 3 opções de opcionais. Só que, aí ele fala assim, ó, podendo o cliente optar por incluir 1, 2,
3 ou nenhum dos opcionais disponíveis. Então, isso aqui, ó, não vai mais dar só 3 opções. Tem possibilidades diferentes, porque eu posso combinar essas coisas todas, tá? E eu vou deixar quieto por enquanto. Para ser fiel à divulgação feita, a quantidade mínima de cores, quantas cores a gente tem que ter, para a montadora disponibilizar para os seus clientes. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu calcular isso aqui, a gente está usando um princípio fundamental da contagem, olha só, multiplica tudo isso aqui. Isso aqui teria que dar 1000 ou mais, tá? Que a gente escreve assim, ó. O resultado daquilo ali tem que ser maior ou igual a 1000, ok? A questão é, como é que eu vou fazer essas multiplicações aqui se eu não sei quantos opcionais tem? Então, vamos parar para pensar um pouco. Desses opcionais, eu posso não ter... Deixa eu pensar aqui, opcionais. A, B e C, tá? Eu posso não ter nenhum deles, uma forma. Eu posso ter só um deles, ou A, ou B, ou C. Então, tem 3 formas de fazer isso. Eu posso ter 2 deles, A com B, B com C, ou A com C. Isso já deu mais 3 formas. Ou eu posso ter os 3 todos juntos, mais uma forma. Então, aqui eu tenho, na verdade, 8 formas de definir como são meus opcionais, tá? Caso alguém fique na dúvida, qual que é a ideia aqui? Ou eu posso ter uma combinação desses 3, dos quais eu escolho 0, ou eu posso ter uma combinação desses 3, dos quais eu escolho 1, ou eu posso ter uma combinação desses 3, dos quais eu escolho 2, ou eu tenho uma combinação desses 3, dos quais eu escolho 3. Por que eu estou falando combinação? Porque eu estou falando de selecionar alguns. E a ordem que eu vou escolher eles não faz a menor diferença. Eu querer o opcional A e o C, ou querer o opcional C e o A, dá na mesma, tá? Esse aqui, se vocês forem calcular isso aqui, ele vai ficar assim, ó. 3 fatorial sobre 1 menos o outro, 3 menos 0, que dá 3 fatorial, vezes 0 fatorial, tá? Um detalhe que é importante aqui saber, 0 fatorial fica convencionado que vale 1. Então, isso aqui é 1. 3 fatorial e 3 fatorial eu vou simplificar. Então, vai ficar 1 e 1. Logo, vai ficar 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Que é o meu primeiro tracinho que eu tinha colocado, não ter nada. Aí, ter só 1 vai ficar 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial. Aqui, se eu for expandir o 3 fatorial, ele vai ficar 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1, porque 1 fatorial também é 1. Corta aqui, ficou só 3. 1, 2, 3. Quando eu fizer esse, vai dar exatamente a mesma conta. 3 fatorial sobre 1 menos o outro, que é 1 fatorial, e o outro fatorial. Mesma conta que esse aqui, só trocou embaixo a ordem. Então, aqui tem mais 3. 1, 2, 3. E, por fim, esse aqui, 3 fatorial sobre 1 menos o outro, que é 0, vezes 0 fatorial, vezes o outro fatorial. Esse aqui repetiu o primeiro, que a gente já sabe que dá 1. Então, aí as 8 opções, tá? Eu acho mais fácil analisar só do que calcular todos eles. Mas, para quem se sente mais seguro, pode calcular também, ok? E é claro, estou falando isso porque são 3 opcionais, né? Se tivessem 4 opcionais, 5 opcionais, a quantidade começa a aumentar. Aí talvez a gente se perca, esqueça de algum. Então, talvez fosse melhor calcular todos separadinho, tá? Mas o fato é que são 8 formas de escolher os opcionais. Então, 7 modelos de carro, 2 tipos de motor diferente, 8 formas de escolher os opcionais, uma quantidade de cores que a gente ainda não sabe, e isso tem que totalizar mais de 1000, tá? Bom, agora a gente tem que multiplicar isso aqui, ó. 7 vezes 8 é 56, e 56 vezes 2 é 112. Então, é 112 vezes alguma coisa, que agora eu vou chamar de x, tem que ser maior ou igual a 1000. Quanto tem que ser esse x? Quanto tem que ser essa quantidade de cores ofertadas para dar mais de 1000 opções de carro? Bom, a gente pode ir testando esses valores. Troca o x por 8. 8 vezes 112 dá menos de 1000, então não é. Troca por 9. 9 vezes 112 já deu mais de 1000. Bom, então a resposta é 9. Professor, mas quer dizer que eu vou ficar testando todos? Vai que a resposta era justamente a última, eu vou ficar até lá. Beleza. Então, o que vocês podem fazer é isso aqui, ó. Se 112 vezes x tem que ser maior ou igual a 1000, o que vocês poderiam fazer é
passar o 112 dividindo. A questão é fazer essa divisão, tá? Vocês vão fazer essa divisão e vocês vão encontrar 8, alguma coisa. Como tem que ser algo maior que 8, alguma coisa, e eu não posso ter uma quantidade quebrada de cores, tipo, eu vou oferecer 8,7 cores. Não, ou eu ofereço 8 cores ou 9. Aí vai dar 9, tá? Fazendo essa divisão aqui, 1000 dividido por 112. A gente acaba que tem que fazer justamente, qual é o número que vezes 112 dá 1000, ok? Então, porque esses 3 não servem, então tem que pegar os 4. A gente vai pegar justamente, opa, eu já estou me antecipando a resposta. Vou pegar justamente o 8, 8 vezes 2, 16, 8 vezes 1, 8, mais 1, 9, 8 vezes 1, 8, e subtraindo isso aqui dá 104. Beleza. Agora a gente vai acrescentar um zero e vírgula e vai seguir dividindo. O fato é, deu 8, alguma coisa? É. Deu 8, alguma coisa. Então, como tem que ser maior e inteiro, o único maior inteiro que 8, alguma coisa, o primeiro maior que 8, alguma coisa que é inteiro, que não é um número com vírgula, é o 9. Por isso a resposta é 9. Ok? Questão 6. Olha só. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de sua praça. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidos 5. Amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades distintas, não importando como elas serão dispostas. Ok? Então ele só quer saber sobre quais são, não importa como é que eu vou organizar elas no canteiro. Um funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por de quantas formas diferentes eu posso escolher essas 3 flores. Bom, eu tenho 5, quero escolher 3 para formar. Já não é permutação. Então é arranjo ou combinação. A ordem que eu escolher muda alguma coisa? Não, não importa como é que eu vou organizar elas, só quais são as 3. Por isso uma combinação das 5 flores, das quais eu escolho 3. Só isso. Isso aqui vai ficar 5 fatorial sobre 1 menos o outro, vezes o outro fatorial, tá? Isso aqui fica 5 vezes 4 vezes 3. Eu até vou fazer isso aqui diferente, tá? Eu vou desenvolver todos. Esse 2 vai ficar 2 vezes 1, e o 3 fatorial vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Então, olha só, eu vou cortar todos, igual como se eu tivesse deixado o 3 fatorial. Daria na mesma, tá? Por fim, o 2 eu posso simplificar com o 4, aqui vai dar 2, então é 5 vezes 2 que dá 10. Ah, olha só, eu super empolgado fazendo minha conta, né? Deu 10. Mas ele pediu para eu calcular tudo? Não, ele só queria saber como é que calculava. E como é que calculava está aqui, ó. 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Não é esse, não é esse, não é esse, é este, não é esse. Onde é que eu esqueci? Ah, aqui. Vamos lá. Aí eu tenho um 5 menos 3, que dá 2 fatorial, e o outro também é 2 fatorial. Não é esse. Então é este aqui, ó. 5 fatorial sobre 5 menos 3, que é o 2 fatorial, e o 3 fatorial. Por isso, letra E de escola. Ok? Questão 7. Essa é uma questão da URGS, a federal lá no Rio Grande do Sul. E diz assim, ó. Uma caixa contém 32 esferas numeradas de 1 a 32. O número de maneiras distintas de retirar 3 esferas da caixa, ordenadas como primeira, segunda e terceira, ordenadas, então ele já está me dando a dica do que é para fazer, em que a esfera com o número 8 seja pelo menos a terceira a ser retirada é. Olha só, pelo menos a terceira não é que seja a terceira, ela pode ser sorteada na primeira, ou na segunda, ou na terceira, tá? Então, qual que seria a ideia? Tem 2 formas de fazer. Ou eu vou pensar nas formas em que a bola número 8, tá? Seja a primeira, seja a segunda, ou seja a terceira, eu vou ter que separar nesses 3 casos. Ou o que eu acho mais interessante, que é, eu vou calcular tudo que pode acontecer e vou descontar o caso em que a número 8 não vai aparecer, tá? A gente pode separar em casos ou desse outro jeito. Bom, eu tenho 32 esferas e eu tenho que sortear 3. De quantas formas isso pode acontecer? Considerando que a ordem importa, eu estou falando de um arranjo de 32 esferas, sendo das quais eu escolho 3 delas. A conta é 32 fatorial sobre 32 menos 3 fatorial, ok?
Desenvolvendo isso aqui, eu tenho 32 fatorial, que é 32 vezes 31 vezes 30 vezes 29 fatorial. Por que eu parei no 29 fatorial? Porque 32 menos 3 dá 29 fatorial. E a ideia é só cortar, ok? Isso aqui vão ser todas as formas 32 vezes 31 vezes 30. Isso aqui são todas as formas que eu posso sortear 3 esferas aqui dessa caixa, ok? Detalhe, esse número aqui vai dar um número gigantesco, sei lá, 27 mil, 27 milhões, não sei, 27 mil e alguma coisa, tá? Eu não vou focar nisso agora, porque isso é todas as formas. Ele quer só as que o 8 aparece. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o 8 da jogada e vou calcular quando é que o 8 não aparece. Então, eu vou chegar em 20 mil. Ah, beleza. Então, se das 27 mil, em 20 mil a 8 não aparece, nas outras 7 é quando ele aparece, tá? Então, eu não preciso separar nos 3 casos. Eu vou pensar no caso em que ele não aparece. Quando é que eu vou sortear isso e o 8 não vai aparecer? Então, a partir de agora, eu já não estou mais pensando nas 32 esferas. É como se eu tivesse tirado a 8 do jogo e deixado de fora. Então, agora eu tenho 31 esferas e eu quero saber de quantas formas eu posso escolher as 3 primeiras, tá? Sem sair o número 8. Então, aqui eu vou ter 31 fatorial sobre 31 menos 3 fatorial. Isso aqui desenrolado vai ficar 31 vezes 30 vezes 29 vezes 28 fatorial sobre 31 menos 3, que dá 28 fatorial. Cortando os dois aqui, o resultado é 31 vezes 30 vezes 29, tá? Agora a ideia é calcular cada um deles e subtrair. Particularmente, eu acho legal de mostrar isso aqui, ó, 32 vezes 31 vezes 30, que é o total, menos o de baixo, que é 31 vezes 30 vezes 29, tá? Eu sei que a maioria das pessoas não está familiarizada ou normalmente não se lembra de usar esse recurso, mas eu acho legal usar ele aqui, facilita a minha conta. Esses dois caras, eles estão aparecendo, tanto aqui quanto aqui. Então, eu estou querendo fazer é botar eles em evidência. 31 vezes 30, que multiplica. O que sobrou daqui quando esse cara veio para a evidência? 32. Menos. O que sobrou daqui quando esses dois caras ficarem em evidência? O 29. Bom, e agora a conta é 31 vezes 30. Isso aqui dá 930. Vezes 32 menos 29, que é 3. Bom, agora é só multiplicar esses aqui. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27. Então, é 2.790, letra E, tá? Ah, professor, mas eu preferia calcular quanto é que dava esse cara, calcular quanto é que dava esse e depois descontar. Tem problema? Não, dá o mesmo resultado, ok? A questão é, às vezes sem uma calculadora isso aqui vai ficar mais longo. Se lembrar disso aqui, minha conta ficou um pouco menor, eu estou usando um número menor. É só essa vantagem, tá bom? Mas claro, pode multiplicar cada um. E se eu quisesse calcular assim, professor, tem problema? Não tem problema nenhum. Calcula esse, calcula esse, calcula esse, soma, e depois soma os 3 resultados para ter o total. Ok? Questão 8, olha só, uma questão do Enem. Eduardo deseja criar um e-mail utilizando um anagrama exclusivamente com as 7 letras que compõem o seu nome, no caso Eduardo, tá? Antes do símbolo arroba. O e-mail terá a forma tal, @site.com.br, e será de tal modo que as 3 letras Edu apareçam sempre juntas e exatamente nesta ordem, ok? Ele sabe que o e-mail eduardo@site.com.br já foi criado por outro usuário e que qualquer outro agrupamento das letras do seu nome forma um e-mail que ainda não foi cadastrado. De quantas maneiras Eduardo pode criar um e-mail desejado? Bom, vamos lá. Percebam que o resto não faz a menor diferença, meu foco tem a ver só com o nome dele, tá? Eduardo. Só que ele disse que ele quer que o Edu apareça necessariamente junto. Esse Edu aqui, ó. Ok? Se ele tem que ficar junto, funciona assim. Especialmente na análise combinatória a gente faz essa analogia. Entenda que a gente pegou os 3 e amarrou um no outro. Ok? Esse é o conceito. Eles estão a partir de agora juntos, sem poder movimentar, enquanto os outros estão livres. Então, na prática, se não tivesse isso, eu diria,
Não, a gente tem aqui uma permutação de 7 elementos, 7 letras. Considerando agora que esses 3 estão presos, aqui eu tenho a permutação de 5. Como assim 5, professor? Eu tenho só 4 aqui. Beleza, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Mais isso aqui. Por quê? Porque isso aqui pode se movimentar também. Esse Edu podia aparecer aqui no meio, lá no final, entre o D e o O, enfim, diversas formas. Então eu tenho 5 letras para trocar de lugar, permutação dos 5, que isso aqui é 5 fatorial. Não tem nenhuma letra repetindo, não preciso me preocupar, então é só 5 fatorial. O Edu tem que ser nessa ordem, que ele destacou, então também não preciso multiplicar por nada, porque esses caras também não vão trocar de lugar, só 5 fatorial que dá 120. Grande sacada que tem aqui então a gente vai olhar essa questão, vai fazer essa questão e vai marcar a letra E, porque não se atentou ao detalhezinho que ele falou que foi. Esse e-mail aqui, o eduardo@site.com.br, já foi criado. Todos os outros podem ser, menos esse, ou seja, desses 120 casos aqui, possibilidades de anagramas possíveis ali, um deles já foi tomado, por isso a resposta é 119, ok? É um detalhe, parece bobagem, mas está aqui no enunciado, ok? Questão 9. Essa questão 9 é uma questão da UNB, ok? Do Programa de Avaliação Seriada. E ali eles têm umas questões que são de certo e errado, diferente de outros vestibulares. E aí fala assim, ó, o Sirius é uma fonte de luz síncroton, nem sei se fala assim, localizada em Campinas, São Paulo, que contém várias estações de pesquisa denominadas linhas de luz. Uma dessas estações foi reservada para a realização de experimentos por 15 equipes de cientistas, das quais 4 são compostas por mulheres. 15 equipes, 4 compostas somente por mulheres. Cada equipe poderá utilizar a estação de maneira exclusiva por uma semana. E a escolha de qual equipe utilizará o Sirius em determinada semana será feita de maneira aleatória. Então está aqui. Em alguma semana vem uma equipe, em outra segunda semana vem outra equipe, e assim por diante, até fechar as 15 semanas, tá? Só isso, Agora vamos para as perguntas. Tendo como referência essas informações, julgue os itens. Com a condição de que as 2 primeiras semanas sejam reservadas a equipes compostas somente por homens ou por homens e mulheres, e as 2 semanas seguintes sejam reservadas a equipes compostas somente por mulheres, o número de maneiras de distribuir as 15 equipes nas 15 semanas é inferior a isso aqui. Professor, mas como é que eu vou saber quantas são as outras equipes? Bom, considerando que ele falou que 4 são compostas só por mulheres, a gente já pode assumir que as outras não são compostas só por mulheres, tá? Então eu tenho 11 equipes que são compostas ou só por homens ou por homens e mulheres. E a ideia aqui é que são 15 semanas, tá? São todas as minhas 15 semanas aqui. E aqui eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Professor, está faltando, eu sei, porque meu foco são só as primeiras, tá? Para a primeira semana, não pode ser uma equipe de mulheres. Bom, se eu tinha 15 equipes, 4 são de mulheres, então eu tenho 11 equipes que não são só de mulheres. Na segunda semana, também não pode ser feito só por mulheres, então 10. Beleza, na terceira semana tem que ser uma equipe só de mulheres, então aqui eu tenho 4 opções. E na quarta semana também só de mulheres, então 3 opções. Por que foi diminuindo? A partir do momento que alguma dessas equipes já fez, sobraram 3 opções de equipe para a próxima semana. Tá, e agora? A partir de agora já não faz mais a diferença, ele não se preocupou com o resto. Depois das primeiras 4 semanas pode acontecer qualquer coisa. Então, a partir de agora, quantas equipes eu tenho? Se das 15 já foram 4, aqui eu tenho 11, depois eu tenho 10, depois eu tenho 9, e assim por diante, ok? Então, de forma resumida, o que ficou aqui? Eu vou até usar um outro slide. Ficou 11 vezes 10 vezes 4 vezes 3 vezes 11 fatorial, tá? Esse 11 em diante aqui é o 11 fatorial. A pergunta é, será que isso aqui que eu escrevi é maior, ou é menor, ou é igual a 11 ao quadrado vezes 12 fatorial, tá? Isso aqui é o que a gente quer descobrir. Como é que eu vou saber isso, professor? Calculando isso aqui seria uma forma. Ver quanto é que dá isso, ver quanto é que dá aquilo, e tendo os números em mãos a gente compara. Mas, porém, contudo, não precisa. Porque olha só, aqui eu tenho 11 vezes 10 vezes
4 vezes 3 é 12, tá? E aqui eu tenho 11 fatorial. Aqui eu tenho um 11 ao quadrado. 11 ao quadrado é a mesma coisa que 11 vezes 11 vezes o 12 fatorial, certo? Tá, esse 12 fatorial eu vou escrever como sendo 12 vezes 11 fatorial, certo? Afinal, seria 12 vezes 11 vezes 10, 9, 8. Então, 12 vezes o 11, daqui eu tranquei aqui, parei de escrever e coloquei o 11 fatorial. Com isso que eu escrevi, a gente consegue comparar. Olha só, eu vou multiplicar por 11 fatorial aqui, assim como eu vou multiplicar lá. Então, não vai mudar nada. Eu vou multiplicar por 12 aqui e aqui também não vai dar nada. Aqui eu vou multiplicar por 10, e aqui, olha, por 11, e aqui eu vou multiplicar por 11 e não vai dar nada. Então, nesses duas contas, até então, está tudo ficando igual. Aqui eu vou multiplicar por 10 e aqui eu vou multiplicar por 11. Logo, se lá eu vou multiplicar por um número maior, aquele lado de lá vai ficar maior, certo? Então, eu não sei quanto vai dar isso, mas posso garantir para vocês que esse resultado vai ficar maior que esse aqui. Então, isso aqui vai ser menos do que 11 ao quadrado vezes 12 fatorial. E foi essa afirmação, ó, o número de maneiras de distribuir as 15 equipes nas 15 semanas é inferior a isso. Tá certo, vai ficar inferior. Não sei quanto, mas vai ficar, tá? Seguindo com a mesma ideia, com a condição de que as 2 primeiras semanas sejam reservadas a 2 equipes compostas somente por mulheres, o número de maneiras de distribuir as 15 equipes nas 15 semanas é superior a 12 elevado a 3 vezes 11 fatorial. Bom, 2 primeiras semanas, né? Só equipes de mulheres? Então, para a primeira semana eu tenho 4 opções, para a segunda semana eu tenho 3 opções, primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante, tá? Primeira semana, 4 mulheres, 4 opções de equipes. Segunda semana, 3. E daqui em diante, pode ser qualquer coisa. Ele não disse que depois não podia ser equipe de mulheres, podia ter uma equipe de mulheres aqui, ou não. Então, a partir de agora é só ver quanto falta. Se já foram 2 das 15 equipes, aqui eu tenho 13, depois 12, 11, 10, 9, 8, ou 13 fatorial. Fica de um jeito mais prático. Então, o que eu tenho aqui é, eu tenho 4 vezes 3 vezes 13 fatorial, tá? Deixa eu só reescrever esse meu 4 aqui que ficou muito feio. Ficou menos feio. Tá. Ele está querendo que eu compare com isso aqui. 12 ao cubo vezes 11 fatorial. Mesma comparação de antes, tá? Vê se é maior, menor ou o que for. Bom, vamos lá. 4 vezes 13 dá 12. O 13 fatorial, eu até posso deixar como 13 fatorial, mas como ali tem um 11 fatorial, vai ficar mais interessante para eu comparar se eu for expandindo ele até chegar no 11 igual tem lá, tá? Por isso que eu peguei o 13 e escrevi como sendo 13 vezes 12 vezes 11 fatorial. E aqui eu tenho um 12 elevado a 13, então eu tenho um 12 vezes 12 vezes 12 vezes o 11 fatorial. E é a mesma coisa de antes, gente. O 11 fatorial aparece nos dois, o 12 aparece nos dois, esse 12 aparece nos dois, e esse cara aqui é maior que aquele. Logo, isso aqui vai dar uma quantidade maior que aquilo, que foi o que ele falou. O número de maneiras de distribuir as 15 equipes é superior a isso. De fato, ela é superior, tá? Então, não precisei calcular quanto é que dá, é só comparar a forma do cálculo e ver que esse cálculo aqui vai dar um número menor por causa deste elemento da multiplicação aqui, ok? Questão 10, para aqueles viciados em Harry Potter. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercalados e sem considerar os espaçamentos entre as letras. Então, ignora os espaços, só organizar as palavras todas, as letras todas, tá? Só que tem a parte que é importante aqui, que é intercalados entre vogais e consoantes. Então, vamos dar um destaque para o I am Potter. Detalhe aqui, outro detalhe que a gente tem que chamar atenção é que tem um T que se repete, mas isso a gente se preocupa depois, tá? Olha só, eu tenho uma vogal aqui, outra vogal aqui e outra vogal aqui. São 4 vogais. Já as consoantes eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Se ele quer intercalar,
Intercalar significa que eu ficaria com vogal, consoante, ou consoante, vogal e assim por diante. Só que, como eu tenho 5 consoantes e só 4 vogais, eu necessariamente vou ter que começar com consoante. Olha só, suponha que não, não, eu quero começar com vogal, professor, acho mais legal. Vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, já foram as 4 vogais. Aí eu boto mais uma consoante, já foram 4 consoantes. Onde é que vai a quinta consoante aqui? Se eu botar aqui, vai ter 2 consoantes na sequência, e eu quero intercalados. Então, o único jeito é se começar com consoante, ok? Então, a sequência tem que necessariamente ser esta, começar com consoante e terminar com vogal. Só que aí, deixa eu colocar aqui, vogais e as consoantes, tá? Só que aí nas minhas consoantes, o que eu tenho que fazer? Simplesmente pegar essas 5 consoantes e permutar elas todas. Então, a permutação de 5 consoantes. Considerando que eu tenho 2 que se repetem, a permutação de 5 tomados, 2 a 2. Isso é um 5 fatorial dividido por 2 fatorial. É isso. Tá, mas esse resultado que der aqui, eu ainda tenho que multiplicar pela permutação das vogais. Eu tenho 4 vogais que eu posso reorganizar aqui, que é a permutação das 4 vogais. Que isso é 4 fatorial. Tá, e tem que simplificar, tem que dividir alguma coisa? Não, porque nada se repete. Então, isto aqui nada mais é do que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Está aqui o meu 5 fatorial. Dividido por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes isso aqui. Isso aqui é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? A gente multiplica os dois valores, os dois resultados. Aqui eu vou simplificar, para facilitar a minha vida. Eu fico com 5 vezes 4, que é 20, que vezes 3 dá 60. 4 fatorial, que eu tenho quase certeza que muita gente até já decorou de tanto fazer questão, dá 24, ok? Ah, não decorei, tá tudo bem. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, que vezes 1 dá 24. E agora é 6 vezes 24, ok? 6 vezes 4 dá 24, vai 2. 6 vezes 2 dá 12, mais 2, 14. E acrescenta esse zero aqui. Então, é 1440 formas de fazer. Ai, olha só eu de novo, tá? Me empolguei e já fui resolver tudo quando não precisava. Qual a conta que eu deveria ter feito? 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2 fatorial. Professor, está faltando fatorial. Mais ou menos. Se eu não colocar o fatorial, 2 fatorial não dá 2? Então, esta afirmação não está correta? Tá, ok? Então, é isso daqui. Cabe ressaltar que, ser bem sincero com vocês, eu joguei nas fórmulas porque eu estou trabalhando elas e quero exercitar elas. Mas essa questão aqui, só de pensar nisso aqui, minha primeira ideia seria fazer isso aqui, ó. Consoante, 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 consoante. E as vogais. Vogal, 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 vogal. Quantas opções de consoante eu tenho? 5 opções. Depois, 4. Depois, 3. Depois, 2. Depois, 1. Aí, de vogais. Começa com 4 opções, depois 3, depois 2, depois 1. Igual a gente sempre fez no princípio fundamental da contagem, tá? É isso, multiplica tudo. Aí, lembrar que, por causa daquele t que se repete, o resultado disso eu vou ter que simplificar por 2 fatorial, ou por 2, só por 2, tá? Mas eu acho legal lembrar que é o 2 fatorial. Considerando que ele não pediu para eu calcular de fato o valor, que nem eu fiz aqui, gastei um tempão, a gente pode analisar, né? O que tem em verde é 5 fatorial, o que tem em roxo é o 4 fatorial, e embaixo sobrou o 2 fatorial, que também é a mesma coisa aqui, 2, por isso é a mesma coisa, tá? Cabe ressaltar que a maioria das questões que eu fiz aqui, por mais que eu tenha, até agora, né? Por mais que eu tenha usado sempre arranjo, combinação e permutação, muitos deles a gente podia usar o princípio fundamental da contagem para resolver, ok? É só se preocupar com quantidade de termos, se repete ou não repete. Se a ordem não importar, aí eu não tenho que fazer nada, mas se a ordem importa, eu tenho que dividir pela quantidade de elementos que eu tenho, pelo fatorial daquilo. Então, tem os detalhezinhos para me preocupar, tá? Bom, espero que você tenha aproveitado. Por hoje é isso. Bons estudos para todos e até uma próxima.